Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre oratória, sobre retórica e sobre o fetiche dos brasileiros em relação a quem supostamente fala bem. Se impõe, se imposta bem e sabe convencer qualquer um de qualquer coisa usando a lábia. Desde o mundo antigo, isso é uma grande discussão. Os sofistas, por exemplo, na Grécia Antiga, eles eram mestres na arte da retórica e da oratória, ou seja, na arte de falar bem. Convencer qualquer um de qualquer coisa, não importando se era verdade, se era justo, se era o bem ou o bom aquilo que eles falavam. Isso era vencer discussão. Isso começa na Grécia Antiga e hoje no Brasil isso é muito em voga. Mas se a gente pensar, os grandes oradores, os grandes retóricos do mundo antigo, do mundo medieval e do mundo moderno e contemporâneo, eles não falam da boca para fora. Não começam a falar assim, vou falar o que me der na telha. Porque quanto mais você fala sem pesquisar, sem consultar ou sem ler, como eu faço aqui no meu canal, eu estou fazendo esse vídeo justamente por conta de ter recebido muitos comentários no canal em relação a isso. Quando a gente fala, você está lendo, cadê sua retórica, cadê sua oratória? Eu falo, você não sabe nada de oratória nem de retórica. Se você soubesse, se tivesse estudado a história desse assunto, você saberia que na maior parte da história humana, os grandes oradores, os grandes retóricos, eles liam as suas teses, eles liam os seus discursos, eles liam as suas homilias, as suas pregações, seja no momento cristão, na Idade Média, os grandes oradores da Idade Média, seja no mundo antigo, Cícero, no mundo lá, do próprio Platão, Sócrates, os sofistas, eles liam. O bagulho é a leitura. Por que a leitura é fundamental e muito mais importante do que a gente vir aqui falar, né, de boca aberta, ou com flanco aberto, ou falar aquilo que nos dá na telha? Porque à medida que você fala, eu, por exemplo, como professor, dou aula 50 minutos. Se eu falar os 50 minutos, a chance de eu falar merda nesses 50 minutos, sem consultar nada, sem ler bosta nenhuma, é grandiosíssima. Tanto que até hoje, atualmente, os grandes oradores, por exemplo, o Obama, ele faz um discurso de posse. Eu não sei em que ano que ele assumiu, mas eu sei que eu já estudei, já li sobre isso, sobre retórica e oratória, sobre a arte de falar bem, a arte da persuasão. E o discurso do Obama foi de 18 minutos. Por que 18 minutos? Porque as pessoas ficam, em média, concentradas num discurso, numa fala, no máximo 20 minutos. Isso é a média mundial. No Brasil isso ainda é menor. Aqui no Brasil é 7 minutos. Segundo estudos. Por que é 7 minutos? Aqui é geralmente o intervalo da novela. A pessoa concentra 7 minutos e depois, durante 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, ela apaga porque é o período comercial. Isso é estudo científico sobre a arte de falar bem. Então, essa tara, esse tesão, essa busca por quem fala bem, e mesmo os grandes oradores aqui, até do YouTube, eles têm um texto prévio. Que na verdade, ou eles leem, o próprio apresentador os apresentadores dos grandes jornais, eles leem em teleprompter. O Bolsonaro, para fazer os discursos dele, tanto o discurso retardado quanto o discurso mais moderado que ele fez agora na crise da Covid, foi lendo. Ele estava lendo. Tinha um teleprompter, tinha o texto ali e ele lia. Você não vê. Por quê? Porque não está aqui. Os meus vídeos eu mostro que eu estou lendo mesmo. Eu pego os meus livros e vou lendo. E faço e teço comentário ao longo deles. Se for um assunto que eu não estou entendendo porra nenhuma e que eu nem gosto, aí eu começo a ler rápido e nem explico porra nenhuma, porque eu não estou entendendo merda nenhuma também. Pode ser que você aí tenha mais conhecimento do que eu do outro lado e entenda. Alguns textos aqui eu não entendo bosta nenhuma. Eu não sou o supra-sumo de merda nenhuma, mas eu sou um cara que estuda pra caralho. Eu tenho um princípio comigo. Ler pelo menos 200 páginas por dia. Por quê? Porque tem um estudo que saiu recentemente que em Cambridge, os alunos de Cambridge têm que ler, seja de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem que ler pelo menos 1000 páginas por dia. Então eu leio 200 por dia, de segunda a sexta, para poder bater essas 1000. Às vezes eu leio até mais, ou às vezes menos, depende da minha rotina de trabalho. Agora na quarentena eu tenho conseguido até razoavelmente bater essas metas diariamente de ler 200 páginas por dia. Fora disso não consigo, infelizmente. Até queria, porque aí eu dou aula manhã, tarde e noite, é uma correria do caralho, eu tento, às vezes fico de madrugada aqui, eu acordo 5 horas da manhã, porque a avó me pega, eu dou aula em zona rural, me pega aqui 5h30,
E aí eu vou dormir de 2 a 5 horas, durmo 3 horas. É uma jornada, uma rotina extremamente extenuante. Mas voltando, esse tesão, essa busca louca, essa insanidade faz com que a gente passe a idolatrar quem fala bem, mas fala um monte de merda mesmo falando bem. Por exemplo, Olavo de Carvalho. Não tenho dúvida alguma que é um grande estudioso, que é um cara que lê muito, que lê tanto ou mais do que eu, já leu. Eu acho que com a minha idade, e quando ele tinha a minha idade, ele não tinha lido tanto quanto eu. Porque eu leio muito, e muito, há muito tempo. Desde que eu me converti, eu sempre gostei de ler muito. Sempre fui um cara de leitura. Eu não gostava de ler coisa de escola. Eu nunca gostei de nada de escola. Então, na época de escola, passava um livro, eu não lia. Eu lia a primeira, a página do meio e a página final. E lia a sinopse, a contracapa, as orelhas, para tentar pegar alguma coisa da obra e fazer as provas. Isso na época de escola. Mas fora de escola, eu era viciado em videogame, eu comprava todas as revistas de videogame da época e lia de cabo a rabo, do começo ao fim. Não selecionava coisa não. Eu começava a ler da primeira até a última página. Até hoje eu faço isso com tudo, com revista, com livro. Eu leio introdução, eu leio prefácio, eu leio tudo. Tem muita gente que pula essas partes e já vai direto para a obra. Eu não pulo. Porque eu sou aficionado com leitura, e aí quando eu me converto, eu passo a ler ainda mais. Em 2002, não, 2002 não. Eu me converti em 2000. 2002 foi quando eu entrei para o seminário. Aí eu passei a ler ainda mais. Mas aí lia literatura católica. E me tornei um católico fervoroso, muito pior do que qualquer evangélico, tanto que numa discussão com o evangélico hoje, eu tenho dó dos evangélicos, portanto que eu os humilho com a própria Bíblia que eles dizem ser fundamentados nela. Né? Eu conheço-a praticamente de cabo a rabo e sei cada resposta para cada questionamento de evangélico, de pentecostal, né, pentecostal. Então eles apanham feio. Eu tenho dó toda vez que eu vou para uma discussão com o evangélico, porque geralmente eles ouvem as balelinhas de pastores, né, já tem aqueles discursinhos prontos, vocês adoram santos, vocês... Hoje nem frequentar mais catolicismo eu frequento, apesar de gostar muito da teologia, da liturgia católica, mas não frequento mais. Mas voltando ao tema desse vídeo, o bagulho é o seguinte, cara. Quem defende isso, quem acredita nisso, que você tem que vir aqui e falar, e falar, e falar, e gastar saliva de acordo com aquilo que você sabe, é pretexto para falar merda. Os grandes caras hoje que eu acompanho, todos editam os vídeos. E por que eles editam? Porque eles pesquisam até durante a própria fala. O Maurício Ricardo, que é um isentão que eu gosto muito, e o Henrique Bugalho, que é um esquerdista. Aí você pegar a cara de direita, eu acompanho também, eu acompanho Bernardo Kister, acompanho Nando Moura, acompanho o próprio Olavo de Carvalho, e vejo muito no Olavo de Carvalho, por exemplo, quando ele começa a falar, sem consulta às obras, ele começa a falar um monte de coisa, um monte de merda, porque ele começa a falar aquilo que ele acha sobre as obras. E quando ele começa a falar aquilo que ele acha, ele começa a dar barrigada, começa a cometer equívocos, a cometer imprecisões sobre as obras, sobre os autores dos quais ele está falando. Isso é fato, Por isso que os antigos, os medievais, os grandes oradores modernos e até contemporâneos, eles recorrem ao texto, eles fazem a leitura. Eu faço a leitura aqui para vocês verem nos meus vídeos. Vocês veem que eu estou lendo. Eu não fico fingindo. Eu não coloco eu tenho um notebook aqui, eu poderia muito bem colocar o texto ali e parecer que eu não estou lendo, mas que eu estou falando aquilo que eu acho. Mas eu não tenho interesse nenhum com isso. Eu quero produzir quantidade mesmo. E quantidade, no meu caso, eu acredito que é qualidade, porque eu só posto aqui coisas de alta qualidade sobre aquilo que eu leio, sobre as ciências. Tem um monte de playlist no meu canal. Eu até parei de colocar meus vídeos nas playlists, porque dá preguiça. Eu tenho preguiça, uma preguiça do caralho. Eu acho o seguinte, eu não aprendi a editar e nem aprendi a fazer essas coisas, né? Eu acho que vou perder 2 tempos. Primeiro, aprendendo a editar, porque eu vou ter que assistir vídeos na internet para aprender a editar. E segundo, a cada vídeo meu, eu vou ter que perder tempo editando. Então eu tenho que perder tempo aprendendo a editar e editando. Esse tempo eu poderia estar lendo e aprendendo mais.
e inclusive postando os textos que eu leio aqui fazendo a leitura. Muitos desses textos, alguns questionam, sua leitura foi incompreensível. É até melhor que postasse no Spotify, por exemplo, ligar lá, ninguém ia saber que eu estava lendo. Ninguém saberia que eu estava lendo no Spotify. Porque se eu usasse uma entonação, uma impostação retórica e oratória condizente, as pessoas iam achar que eu estava falando coisas ali que eu sabia de cor. Não. O meu propósito é aqui mesmo, porque no YouTube que está o grande público hoje da internet, as pessoas estão formando a sua opinião aqui e eu vou continuar lendo. Vou continuar lendo. Se for um texto que não exige leitura, eu venho aqui e falo como esse agora. Inclusive vou fazer um depois, um posterior sobre capitalismo e coronavírus. Também sobre reflexões que eu tive. Aí quando tem essas reflexões que são coisas minhas, aquilo que eu penso, aí eu posto a partir do que eu penso. Vou falar merda? Provavelmente também. É possível, porque quanto mais você não se atém ao texto e à pesquisa científica, bibliográfica, daquilo que você está falando, mais chance de falar merda você tem. Mas é isso. É isso. Esse fetiche é um fetiche idiota, retardado, de quem não lê, de quem não estuda, de quem não sabe que os grandes oradores da história, eles liam os seus discursos. Eles liam as suas teses. Eles não ficavam falando, vou falar para vocês agora sobre isso, isso e aquilo. E blá 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 blá. Dentro desse blá blá blá, né, 2/3, ou 1/3, se o cara for muito foda, será merda, será bosta, será cucu, será titica. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 841, acho, inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outro de conteúdo passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E agradecer que compartilhe nossos vídeos, compartilhe nosso canal, seja aqui nas plataformas, no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.